Aldeias de Cabinda estão sendo evacuadas devido a ataques imprevisíveis e esporádicos perpetrados pelos guerrilheiros da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLECFAC, contra as Forças Armadas angolanas. É isso aí, pessoal. A instabilidade em Cabinda persiste, causando alarmantes inquietações diante da piora das condições de vida e da segurança dos residentes. As restrições recentes, como a proibição do acesso dos habitantes aos seus campos e detenções arbitrárias de civis inocentes pelas autoridades angolanas, intensificam as preocupações sobre violações dos direitos humanos e a segurança da população. Antes de prosseguirmos com a matéria, faço um apelo para aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Inscrevam-se, deem um like, pois é importantíssimo, e ativem o sininho de notificações para se manterem informados sobre todos os vídeos. Alerta feito na terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, por líderes políticos e membros da sociedade civil de Cabinda, em entrevista à Voz da América, discutindo as consequências do longo conflito militar no território, frequentemente minimizado pelas autoridades angolanas. As aldeias inteiras em Cabinda estão sendo esvaziadas devido a ataques surpresa e esporádicos realizados pelos guerrilheiros da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, contra as Forças Armadas, gerando um clima constante de medo e insegurança entre as populações. Carlos Vemba, presidente do Movimento Independentista de Cabinda, MIC, observa que, devido à instabilidade política e militar, os cidadãos são continuamente forçados a abandonar suas aldeias em busca de refúgio em áreas seguras nas províncias de Angola, Luanda. Sempre que ocorrem ataques e abaixas nas forças convencionais, a população acaba sendo a principal vítima. Quem se desloca da cidade de Cabinda para Belize ou Bucosal sempre o faz com um sentimento de insegurança, relata Carlos Vemba. Maurício Jimbi, responsável pelo movimento independentista de Cabinda, destaca que, embora os ataques guerrilheiros ocorram de vez em quando, as consequências para a população são evidentes. No ano passado, perdeu uma cunhada. Na floresta do Mayombe está totalmente militarizada. As pessoas podem ir a Ponte Negra, mas nunca sabem quando podem ser surpreendidas, aponta Maurício Jimbi. O alerta foi feito hoje por figuras políticas e da sociedade civil de Cabinda, ouvidos pela Voz da América, a propósito das consequências do longo conflito militar na região, cuja dimensão foi sempre minimizada pelas autoridades angolanas. Carlos Vemba, presidente do Movimento Independentista de Cabinda, diz que, fruto da instabilidade militar, as populações são permanentemente forçadas a abandonar as suas aldeias para se refugiarem em zonas seguras da província ou mesmo do país. Que há ataques e há baixas por parte das forças convencionais, a população tem sido a principal vítima. Por disso, muitos jovens hoje foram executados, muitos ficam desterrados das suas aldeias. Quem se desloca da cidade para Belize ou Bucosal e Belize vai sempre com um clima de insegurança, porque sente-se estranho na sua própria aldeia. Aldeias já que estão a ser despovoadas, onde encontram apenas 3, 4 famílias, por causa dessa instabilidade. Impuseram uma mudança aos aldeões em Cabinda e vai fazendo com que estes venham viver com medo. Muitos são obrigados a refugiar-se, a encontrar um sítio onde oferece segurança. E muitas vezes, enquanto conseguem um refúgio em Luanda ou em outras paragens de Angola. Há um clima de terror, ataques repentinos, em que as fardas desses ataques recaíram sobre a população indefesa. Por sua vez, o responsável do Movimento Independentista de Cabinda, Maurício Jimbi, diz que apesar dos ataques da guerrilha acontecerem de vez em quando, as consequências sobre as populações são visíveis. Acho que no ano passado acabei por perder uma cunhada. Quando houve o ataque do Kisungo, que uma unidade da SPA foi atacada e ela também ficou encurralada naquela coisa de ataque da FLEC, pronto, e acabou por apanhar uma bala perdida e
faleceu na hora. Portanto, é uma evidência de que tem acontecido situações de ataques, etc. Vocês têm visto imagens que a FLEC tem publicado aí de tropas armadas que estão a caçar pessoas. As tropas das FARC também têm feito patrulhas e as matas da nossa floresta de Mayombe está totalmente militarizada. Estão à procura de pessoas, de rebeldes, de inimigos. Mas para quem vai para o Congo? As pessoas vão normalmente para Ponta Negra e voltam? Bem, as pessoas vão, só que não sabemos quando é que poderemos ser surpreendidos. Veja que o ataque de 2010 ninguém contou, mas aconteceu. E numa zona que se dizia que era segura. Havia aí tropas das FARC, etc., mas o ataque aconteceu. O movimento separatista da FLEC reivindica desde 1975 a independência do território e continua a realizar ações de guerrilha contra as forças do governo. Entretanto, o comandante da região militar de Cabinda, tenente-general Tukikebe dos Santos, chinês, considerou estável a situação político-militar na província do norte do país. Tukikebe dos Santos falava à imprensa no final de um encontro entre o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas e o general da aviação Altino de Matos em visita àquela região em novembro de 2023. Venâncio Rodrigues, Voz da América. O movimento separatista da FLEC-FAC busca a independência do território há anos e continua realizando ações de guerrilha contra as forças do governo. A declaração da FLEC foi assinada pelo chefe da direção das Forças Especiais da FAC, Tenente-General João Cruz Mavinga Lucifer. Até o momento, o governo angolano não emitiu uma resposta. No entanto, o comandante do Território Militar Cabinda, RMC, Tenente-General Tukikebe dos Santos, chinês, afirmou que a situação político-militar da província, no norte de Angola, é estável. E o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas pôde constatar in loco a vida e o funcionamento normal das forças no território militar Cabinda, declarou o oficial das FAI em novembro de 2023, após um encontro com o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas, General de Aviação Altino Carlos José dos Santos. O mais recente ataque, segundo a FLEC, ocorreu em 13 de fevereiro de 2024. Quando 7 militares das Forças Armadas angolanas e 3 cidadãos brasileiros foram mortos em 2 confrontos, em 2 aldeias, Kisungo e Tandemaslel, no território de Mayombe, especificamente no município de Belize. Apesar da situação de guerra no território de Cabinda, o governo angolano continua negando a existência da guerra em Desde 13 de fevereiro de 2024, o turbulento no território de Cabinda é novamente palco de violentos confrontos entre o exército angolano, FA, e as Forças Armadas do Fronte de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC-FAC. Essa escalada das hostilidades levanta preocupações quanto à estabilidade e segurança da região, destacando os desafios persistentes enfrentados na busca pela paz nesse território ocupado ilegalmente pela Angola desde 1975. O território de Cabinda testemunha violentos confrontos entre as Forças Armadas cabindenses, FAC, e o Exército Invasor Angolano, FA, evidenciando um cenário de conflito exacerbado. Apesar dos relatos de combates contínuos, as autoridades angolanas, por meio do Tenente-General Tukikebe dos Santos, alegam categoricamente a existência desses confrontos, ilustrando o negacionismo e a desinformação que caracterizam o discurso oficial do governo angolano. Nesse ambiente de mentiras e ocultação, o presidente angolano João Lourenço busca projetar uma imagem de mediador e construtor da paz na arena internacional, enquanto continua suas agressões militares contra Cabinda e se recusa a resolver os problemas com a FLEC-FAC. O conflito entre Cabinda e Angola está profundamente enraizado na história e nas reivindicações territoriais. No entanto, apesar dos apelos da FLEC-FAC para a resolução pacífica desse diferendo, os confrontos armados persistem, alimentando um ciclo de violência e sofrimento para a população cabindense. A recusa das autoridades angolanas em reconhecer a realidade dos combates e sua persistente vontade de ocultar a verdade ilustram um desrespeito flagrante pelos direitos dos habitantes de Cabinda e pelos princípios de transparência e responsabilidade governamental. A dicotomia entre a imagem que João Lourenço tenta projetar internacionalmente e suas ações reais no terreno é marcante. Enquanto se apresenta como um mediador da paz, ele simultaneamente prossegue com uma política de agressão militar em Cabinda, acentuando assim o sofrimento e as tensões no território.
Esse discurso ambíguo mina a credibilidade de Angola como um ator responsável na cena global e compromete seus esforços para alcançar uma resolução pacífica dos conflitos. A situação em Cabinda destaca os desafios persistentes relacionados à governança e à resolução de conflitos em Cabinda. A recusa em reconhecer a realidade dos confrontos e a vontade de ocultar a verdade refletem uma cultura de mentira e desinformação que compromete os esforços para alcançar uma paz duradoura. Enquanto o governo angolano continuar privilegiando seus interesses políticos em detrimento do bem-estar das populações de Cabinda, será difícil vislumbrar uma resolução pacífica e duradoura desse conflito. As causas subjacentes desses confrontos são diversas, abrangendo desde reivindicações políticas e territoriais até aspirações à autodeterminação. A marginalização econômica e política dos habitantes de Cabinda, juntamente com disputas sobre os ricos recursos naturais da região, também alimentam as tensões entre as partes em conflito. Infelizmente, os civis de Cabinda continuam a sofrer as consequências devastadoras desses confrontos, com perdas de vidas, deslocamentos forçados e danos materiais significativos. A retomada das hostilidades destaca a urgência de uma ação internacional coordenada para pôr fim à violência e facilitar um processo de paz inclusivo e duradouro. A retomada dos confrontos entre o exército angolano e as forças do FLECFAC em Cabinda destaca a fragilidade da situação de segurança nessa enclave. Diante desses desafios, é imperativo que a comunidade internacional intensifique os esforços para promover o diálogo, a mediação e a busca de soluções pacíficas para as reivindicações e aspirações das partes em conflito. Somente um compromisso sincero com a paz e a justiça pode esperar pôr fim ao sofrimento dos habitantes de Cabinda e abrir caminho para um futuro de estabilidade e prosperidade para o território. A questão de segurança no território de Cabinda continua gerando sérias preocupações à medida que a deterioração da estabilidade e das condições de vida dos habitantes se acentua. As recentes medidas restritivas impostas pelas autoridades angolanas, como a proibição dos habitantes de acessarem seus campos e as prisões arbitrárias de civis inocentes, levantam crescentes preocupações quanto ao respeito aos direitos humanos e à segurança da população cabindense. As ações dos militares angolanos, como a proibição de acesso aos campos e as prisões arbitrárias, evidenciam uma política de terra arrasada implementada pelo governo de Luanda no território de Cabinda. Essa estratégia visa enfraquecer e reprimir qualquer forma de resistência ou dissidência, utilizando a coerção e a repressão contra a população civil. As consequências dessa política são devastadoras para os habitantes de Cabinda. Privados do acesso a recursos vitais, como terras agrícolas, os moradores enfrentam crescentes dificuldades econômicas e alimentares. Além disso, as prisões arbitrárias e as violações dos direitos humanos minam a confiança nas instituições governamentais e alimentam as tensões sociais e políticas no território de Cabinda. A deterioração da situação de segurança em Cabinda exige uma ação imediata por parte da comunidade internacional para proteger os direitos fundamentais dos habitantes da região e promover uma resolução pacífica e sustentável do conflito. É imperativo que as autoridades angolanas cessem as práticas repressivas e se comprometam em um diálogo inclusivo com todas as partes interessadas para alcançar uma solução justa e respeitosa aos direitos humanos. A política de terra arrasada liderada pelo governo angolano em Cabinda agrava a deterioração da situação de segurança e das condições de vida dos habitantes do território de Cabinda. Para restaurar a paz, estabilidade e respeito aos direitos humanos em Cabinda, é necessário que as autoridades angolanas cessem imediatamente as práticas repressivas e se envolvam em um processo de diálogo inclusivo e resolução pacífica do conflito. Inste fervorosamente a comunidade global a não se limitar às questões globais, como o conflito na Ucrânia, mas a levantar sua voz contra a problemática de Cabinda. Este conflito perdura há 3 décadas. Pelo amor de Deus, é imperativo que se estenda a mão e auxilie o povo de Cabinda. Caso tenha gostado do conteúdo, pedimos o seu apoio através de like, inscrevendo-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar para difundir este recado. Agradecemos pela sua atenção e contamos com a sua participação contínua nesta jornada. Viva Cabinda livre e independente!